primeiro ponto vai nos trazer a luz sobre aquela questão que a gente tem que trabalhar e que a gente ainda não entendeu. Depois disso, o que que vem? Mais para baixo, descendo. Sincronicidades, ou seja, aquelas coisas que acontecem na nossa vida, o famoso do nada, o famoso sem pé nem cabeça, mas que te chama muita atenção. Isso é sincronicidade. E por último, o que vem daí, né? Não prestei atenção, nenhuma, nem duas, nem 10 vezes nas sincronicidades que apareceram no meu caminho. O que que o corpo faz? O corpo fala. O corpo te traz aquele recado através de um sintoma. E se você continua não entendendo isso, o teu corpo vai continuar te mandando aquele recado. E mais, e mais, e mais, até que você entenda o que ele está querendo te dizer. Ou não, né? Ou não. Fato é que se vocês estão aqui é porque vocês já compreenderam que tem outras maneiras de a gente chegar a essa resposta, que não só o exame físico e o exame de imagem laboratorial, etc., que muitas vezes não vai nos dar essa resposta, né? Então eu fiz um esqueminha para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica dentro da medicina simbólica, para conhecer isso e entender como é que isso pode ser traduzido, né? Então eu pergunto para vocês estão vendo minha tela, gente, aí? Digam para mim aí no chat, estão vendo a tela? Como é que tá? Quem está no YouTube não vai conseguir ver a tela, mas eu vou passar para vocês tudo direitinho. Deixa eu só abrir aqui, ó. Sim, beleza, joia, maravilha. Então tá. Eu fiz esse esquema aqui, ó, para que vocês compreendam como é que funciona a dinâmica da medicina simbólica, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cima para que vocês compreendam. Muito bem. Aí, olhando assim, o primeiro falei, meu Deus do céu, parece um emaranhado, né? São vários pontos aqui, ó. Para quem tá aqui, ó, no YouTube, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, é isso aqui, ó. É essa dinâmica aqui que nós vamos comentar, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Posso até deixar assim para vocês, pessoal. Muito bem. O que que acontece, então? Dentro da medicina simbólica, a gente tem algumas áreas que a gente foca, principalmente, para que o paciente tenha o entendimento disso, certo? Começando aqui, então. Então, a gente tem a análise dos... Vocês vão ver aqui que existem coisas em comum. Sintomas e sonhos, sintomas e níveis de investigação, e os sintomas e as sincronicidades. Então, se vocês observarem, nos 3 momentos aqui principais, os 3 braços principais de trabalho da medicina e simbólica, a gente tem a palavra sintomas. Por quê? Porque os sintomas são aqueles que 90% das vezes vão trazer as pessoas para cá, para que as pessoas venham buscar ajuda. Por quê? Porque dói no corpo. Porque chega no limite. Porque eu não aguento mais, né? É aquela velha história, a gente sabe bem como é que é isso, né? Muito bem. Agora, existem alguns pontos de interseção que são comuns a algumas vias aqui e outros que nem tanto, tá? Então, para vocês entenderem direitinho, não precisa se preocupar esses nomes complicados, não, é só para vocês compreenderem como é que funciona essa dinâmica, né? Então, em relação a sintomas e sonhos, o que que pega principalmente aqui? Qual é o braço de trabalho número 1 dentro dos sintomas e sonhos, né? É o que a gente chama a neuropsicoimunoendocrinobiologia. Meu Deus, calma aí, cara, socorro, o que é isso? Calma, gente. Isso aqui nada mais é do que a junção de 4 especialidades da área da saúde, área médica, na verdade, e da área da psicologia, e da área das ciências da saúde no geral, que agora ela tem um nome. Agora ela tem isso, a gente tem isso na concretude. Então, agora existem, por exemplo, cientistas que pesquisam reações químicas e fisiológicas que traduzem aquilo que a gente não conseguia dizer, aquilo que a gente não conseguia traduzir. Por exemplo, da pessoa ter a famosa ansiedade, né, crise de ansiedade, e chegar no pronto-socorro e fazer o eletro, e o eletro tá normal, e a pessoa olha e diz assim, olha, isso aí é da sua cabeça, né? E fica por isso mesmo. Agora, o que acontece? Aí, ou seja, a senhora vai para a psicóloga, a senhora vai tomar remédio, etc. A pessoa vai tomar remédio, etc. e tudo. E aí, o que que acontece? A pessoa não tinha uma conexão entre o porquê daquela ansiedade e o porquê isso se manifesta no coração, na respiração. Então, a neuropsicoimunoendocrinobiologia, ela consegue fazer essa tradução hoje de como isso acontece. Como é que isso acontece? Resposta inflamatória mais ativação de chakra. A neuropsicoimuno fala dos chakras? Não fala. Aí isso já é a gente sobrepondo as informações para a gente entender o que que bloqueia e o que que desbloqueia esse gatilho, por exemplo. Ou seja, a solução pode estar aí,
nesse entendimento, né? Nessas duas coisas, tá? Muito bem. Continuando, então. Além da neuropsicoimunoendocrinobiologia, deixa eu abrir aqui, ó, mais um pouquinho. Quando a gente fala dos sintomas e sonhos, a gente também está falando de um outro braço de estudo que são os processos alquímicos e processos de cura. Bom, aqui, aí a gente já está falando de uma outra profundidade de conversa. Aqui a gente está falando de uma, diria, né? Ela não é uma ciência, porque ela é uma ciência observacional, né? Que há mais de 3 mil anos é descrita e que o Dr. Jung, então, também sobrepôs a nossa psique, como processos psicológicos traduzidos nessas fases e operações que a alquimia descreve, né? Nigredo, albedo, rubedo, que são as 3 fases, e as operações alquímicas, que são 7 principais e algumas outras mais para frente. Os sonhos, gente, eles trabalham basicamente com essa simbologia. Com a simbologia, óbvio, etimológica, animais, né? O que representa um telefone, um computador, um celular no sonho, um carro, etc. E o que alquimicamente aquilo quer dizer. Qual é a próxima operação? Qual etapa eu estou? Existem características nos sonhos que deixam para nós muito claro isto. E aí, a junção desses quebra-cabeças com o que traz a pessoa aqui para a gente, que geralmente é o quê? Um sintoma. Aí a gente já entende. Peraí, então eu entendi. Então, o que eu preciso fazer é cortar tal vínculo com tal relacionamento, ou tal vínculo com tal questão interna, por exemplo, com tal julgamento interno, autocrítica, autossabotagem, para que eu consiga me liberar dessa dor que eu tenho aqui, por exemplo, na cervical, ou dessa dor de cabeça que não me larga. Não é mesmo? Então, esses são alguns dos exemplos. E, na verdade, toda essa transmutação, ela vem acontecendo dinamicamente ao longo do período que as pessoas ficam aqui com a gente e que a gente ajuda essas pessoas na tradução do que os sonhos querem dizer, do que os sintomas e as sincronicidades querem dizer. O outro braço de trabalho dos sintomas e sonhos, ele vem, ó, aqui, ó, para a linguagem simbólica em si. Então, é além da linguagem alquímica, a simbologia por trás daquelas imagens, personagens, contextos, lugares, situações que aparecem no teu inconsciente. Ou seja, com a junção dessas duas coisas, a gente consegue basicamente traduzir o que, e aí a gente já está falando da parte da psicologia mais aprofundadinha um pouco, o que o teu eu superior, ou seja, o que o teu eu do futuro, Imago Dei, a centelha divina que a gente fala, ou seja, tem um pedacinho que já está lá no outro lugar, que já está evoluído, que já passou por esses perrengues, está tentando te dizer. Não insista por esse caminho. Você sonha, por exemplo, com um carro desgovernado numa estrada e com um carro que bate, um carro que cai no abismo, um carro de noite que eu não enxergo nada. Não precisa ser exatamente o mesmo sonho, mas a recorrência da mesma coisa. Isso significa, não insista por esse caminho. Vai dar errado. Entende? Então, assim, a partir do momento, obviamente, que você tem que entender com quem você está no carro, como você está, etc. São vários questionamentos, né, dentro da interpretação dos sonhos, mas que você pode compreender, por exemplo, que talvez essa insistência que o sonho tanto esteja te colocando aí com recorrência, seja o aviso para você assim, ó, pare com isso. Senão, você não vai sair dessa situação, você não vai sair desse sintoma, você não vai sair dessa doença, você não vai sair desse contexto. Compreende? Então, à primeira vista parece algo assim, nossa, mas que coisa, né, incrível, complexa. Gente, parece complexo, mas uma vez que você aprende esta linguagem, olha, eu só vou dizer para vocês, a vida da gente se facilita, assim, uns 200%. Isso, sem dúvida nenhuma. Quem é meu mentorado, se estiver aí, quiser falar, pode mandar. Eu sei que tem algumas das mulheres maravilhosas que estão aqui já da ACS, das mentorias individuais, o quanto isso pode ajudar elas na vida delas, assim como me ajuda diariamente na minha vida. Por quê? Primeiro, porque eu já me livrei de um monte de sintoma que eu tinha antes. Isso aí eu já tô assim, nossa, né? E os nossos pacientes também, tanto no offline primeiro, e aí, só para contar para vocês, né, contextualizando os sonhos e o porquê da importância dos sonhos, né, o que me fez abrir o Medicina Simbólica aqui na internet, né, aqui no online, foi justamente um sonho, né? Então, deixa eu virar aqui.
foi justamente um sonho. Um sonho que eu tive, aonde eu atendia num antigo lugar. Nesse lugar que eu atendia gestantes, por um tempo, atendia gestantes, e uma delas aparecia nesse sonho para mim, super grávida, para ganhar o neném, e me levava para um lugar, uma estrada de terra, barro e tal, mas o que que é isso? Isso é coagulatio, né? Isso é operação da terra, isso é materialização, né? Então ela me levava por esse caminho, e a gente chegava num barranco. E nesse barranco, a gente tinha um portão de aço muito alto. E eu falava para ela, você tá louca, você não pode ir para lá, você tá grávida para ganhar neném e tal. E o que que acontecia? De repente a gente estava lá em cima, tinha ultrapassado esse portão, e esse portão dava para uma casa antiga, de madeira, escura, uma biblioteca, basicamente. Nesse lugar havia um homem e uma mulher de cabelos negros, bem sisuda, né? E esse homem conversava com ela também, um homem bem amado, bem sisudo, e os dois conversavam, né? E nessa conversa, ela entregava para esse homem uma capa, assim, um material, uma coisa dobrada, que no fim eu sabia que era uma capa, no final eu já conto pra vocês. E ele entregava e falava assim, a mulher entregava e falava assim, pode dar para ela está pronta. E aí esse homem me entregava essa capa e era uma capa cinza com um capuz com uma mandala nessa capa. Ou seja, né, basicamente iniciação. E daí no final eu voltava para o lugar onde eu estava atendendo, mas atendendo de uma outra perspectiva. Ou seja, veja, o próprio sonho te fala isso, te traz essa autorização. Quem é esse homem que está falando ali comigo? É o meu ânimos. E quem é o ânimos na ordem do dia, né? É a nossa contraparte masculina, a nossa energia masculina que vive dentro de nós. Calma aí, Carla, como assim? Não estou entendendo nada. Calma. Energia feminina e masculina vive e coexiste dentro de nós, tá? Não é independente de gênero, mulher, homem, etc. Se a tua essência é mulher, a tua contraparte psíquica é o ânimos, né? Se a tua essência é masculina, a tua contraparte feminina é a ânima, tá? Então, quando ele entra em contato com a gente, ele é nosso guardião das mulheres, assim como a ânima é guardiã dos homens, né? Então, a gente tem Eu tive ali, basicamente, uma autorização da minha própria psique, né? O meu inconsciente diz assim, vai, você tá pronta, vai, né? E aí foi nesse dia seguinte que eu abri o Medicina Simbólica. Então, só para vocês entenderem, não tinha a ver com sintomas diretamente, mas tinha a ver com iniciação. Por isso que eu digo, hoje, a minha vida é muito mais fácil graças a esse entendimento de saber que a gente tem a capacidade de entender os recados que as pessoas, a nossa contraparte, já passou na vida. Olha, alguém mandou aqui, ó, a Lu, olha, a Lu, verdade, é metade do caminho para soluções das situações, sintomas, tudo. Podem confiar, já acompanham o ano, verdade. A Lu, nossa, a Lu é que sempre fala, inclusive ela fala sobre isso, né, que na vida, antes da transição de carreira dela, ela fez uma transição de nível de consciência, através daqui da Bessília, é uma frase emblemática, maravilhosa que ela fala, realmente. Muito bem. Continuando então aqui, primeiro, gente, vocês entenderam essa parte? Maravilhosa. Vocês entenderam essa parte inicial de como que, dentro da medicina e o estudo da simbólica, os sintomas podem estar relacionados aos sonhos e que braço da área médica, da área concreta aqui, ó, da área concreta e da área sutil a gente trabalha dentro da medicina e simbólica? Então, isso são as primeiras duas coisas, né? Então, me falem aí se vocês entenderam ou não. Se vocês entenderam, eu vou para frente aqui, para a gente poder compreender. Se tem alguma dúvida também, obviamente, né, gente, por favor, podem mandar no chat, está aberto aqui, tranquilo, a gente conversa, tá? Muito bem. Aham. Então, aí a gente passa para um segundo momento. Tá, tudo bem. E quando a gente tem alguém que chega para nós, ou quando a gente tem um sintoma assim, a gente já foi no médico, no psicólogo, no fisioterapeuta, a gente já fez tudo que é coisa, e a gente não chegou na conclusão ainda, né? Como é que a gente faz? Ah lá, a Elana também, a Elana, é outro nível de consciência. Com certeza, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é a gente falando com a gente mesmo. Eu digo, eu sou só cara, isso é maravilhoso. Então, dentro dos sintomas, quando a gente tem, por exemplo, algum sintoma que te traz até aqui, e a gente já fez a investigação, você já foi no médico, vou falar o sintoma clássico que chega aqui sempre, tá? São dois clássicos, né? Gastrite e dor no ombro, tá? Gastrite, então, a queimação, né? A famosa queimação, né? Quando a gente tem isso, daí você faz a endoscopia, e daí você vai atrás do gastroenterologista,
o que acontece? Faz o exame, e o exame não tem nada, não tem nem gastrite, não tem nem vermelhinho de vergonha no estômago, né? E aí o gastro fala para você, olha, dona Fulana, a senhora não tem nada, viu? Eu vou dar um remédio para a senhora, né? Mas assim, não tem nada, né? E aí, às vezes pode ser um pouco de estresse, um pouco de ansiedade. Sim, eu dou toda a razão para ele. Pode mesmo? Pode. Mas a questão é, como é que a gente resolve isso então, né? Se a gente tem uma gastrite nervosa, né? E aí aqui que entram os outros níveis de investigação. Esses outros níveis de investigação, eles são colocados assim. Vocês estão continuando a ver a minha tela, gente, aí? Continuam a ver direitinho? Porque eu estou com o chat aberto, com aqui, admitindo o pessoal, então me manda aí se estão vendo aí ou não. Então, continua a ver minha tela aqui. Muito bem. Muito bem. Continuando, então. Dos níveis de investigação. A gente tem 3 principais aí, para vocês entenderem, tá, mas onde é que os sonhos entram nisso aí, né? Ele entra em um dos níveis de investigação dentro da medicina simbólica, né? Dos sintomas, tá? Então, do primeiro nível, o que a gente tem? Investigação médica normal. A pessoa às vezes chega aqui com uma gastrite e ela nunca nem fez uma endoscopia na vida. A gente nem sabe se não tem alguma coisa já ali, ó, materializada. Se não tem uma gastrite, se não tem uma úlcera, se não tem um esfíncter ali esofágico meio frutinho, né? Que vai fazer com que a pessoa tenha refluxo, por exemplo, ela tenha gastrite. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente, isso eu falo sempre aqui, gente. A primeira coisa que tem que fazer é investigar no concreto. Não investigou, tem que investigar. Já investigou, beleza. É recente essa investigação? Tá joia. Não achou nada anatômico, fisiológico, não tem alteração de exame laboratorial gritante? Perfeito, maravilha. Caso contrário, precisa investigar. Bom, feito isso, aí a gente passa para a próxima etapa. Daí é que entra o segundo nível de investigação. O segundo nível de investigação, ele é o que a gente chama um nível mental. Ou seja, são os gatilhos, as emoções que a gente tem, a forma pensamento, que é um pensamento, esse é bem importante, é um pensamento dotado de emoção. Esse pensamento, ele vai repercutir no nosso corpo. Como assim, cara? Em reações fisiológicas, isso daí aqui, ó, a neuropsicoimunobiologia, ela acha, ela encontra alterações laboratoriais, por exemplo, que não fecham por nenhuma doença, né? O famoso espectro das doenças autoimunes. Não é reumatismo, não é lúpus, não é síndrome de Sjögren, mas é alguma coisa autoimune. Opa, sim. Então, muito bem, uma doença autoimune quer dizer o quê, então, em relação ao padrão simbólico disso aí? O que de você, que parte de você não tem aceitado? Que está fazendo até uma reação contra você próprio. Vocês entendem? Aí a coisa começa, a gente começa a entender. E aí, de repente, essa pessoa sonha recorrentemente que a pele dela está sendo rasgada, que a pele dela está sendo retirada. Ou ela sonha com cobra e sai a pele da cobra, né? Ou seja, o inconsciente está dando sinais para ela assim, ó, coloque os seus limites. Deixe a nova versão de você aflorar, né? Tire essa pele antiga e deixe sua pele nova nascer, né? Então, só que isso demanda o quê? Primordialmente, a aceitação da nova pessoa, não da velha pessoa. Ai, meu Deus, quer dizer que eu vou mudar? Sim, gente, a gente está aqui para isso. A gente veio para cá para evoluir, para transmutar, para alquimizar mesmo, né? Então, claro que se a gente sabe disso, estuda isso e entende para nós próprios o que está acontecendo com a gente, vamos combinar que fica muito mais fácil passar por isso? Vamos combinar que fica muito menos sofrido passar pelas coisas que a gente passa às vezes? E vamos combinar que assim que a gente entende os sinais, aprende os sinais e dá atenção, por exemplo, àquilo que o corpo está te falando, na questão de sintomas, isso costuma incrivelmente sumir do nada, tá? Então, dentro desse segundo nível, é o lugar onde a gente começa a explorar o nível mental dos padrões de sintomas e doenças que a gente tem para conseguir compreender o que está acontecendo. E, por último, não menos importante, inclusive, várias vezes, em vários momentos, eu já tive pacientes que chegaram assim para mim, doentes,
e doentes, literalmente, doente mesmo, gente, doente, tireoide, burnout, tudo junto, diabetes, etc. Doentes, e a causa base do problema era conectivo, como a gente fala, era identificada dentro do terceiro nível de investigação, que é o nível conectivo, é o nível de campo, é o nível de frequência, é o nível do entendimento de que, às vezes, por exemplo, estarem. Eu vou dar um exemplo clássico, tá? Exemplo clássico. Quem tiver esse exemplo aí, por favor, se identifique e diga sim, eu. Fale assim, eu, aqui no nosso chat, tá? Aquela pessoa que está, por exemplo, há anos em um ambiente de trabalho complexo, difícil, que cobra muito, ou que existe, por exemplo, um nível de desconfiança muito alto, ou um nível de inveja muito alto, um nível de ciúme muito alto, um nível de competitividade muito alto. Isso é, né? Vamos combinar? Que isso é ultra mega estimulado, né? Hoje talvez a coisa já esteja um pouquinho menos, assim, mas as pessoas que viveram anos assim, às vezes décadas assim, elas nem percebiam isso. Porque isso, gente, teoricamente, é normal, isso teoricamente é assim mesmo, né? Só que aí essas pessoas, 20 anos depois, elas chegam pra gente, exemplo de paciente que passou por aqui, tá? Elas chegam pra gente com aquele cansaço extremo. Elas não conseguem levantar a cama de manhã direito para fazer as suas atividades, por exemplo. Elas não conseguem ter ânimo para completar nenhum projeto na sua vida, por exemplo. Esse exemplo é um exemplo verídico, tá? Aí você fala assim, ah, sim, mas é depressão, tem que ver se... Lógico, óbvio. E pense se essa paciente, por exemplo, já não estava tratada para depressão há 5, 10 anos, com 3, 4 medicações, mudando várias vezes. Então, o que que acontece? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A questão é, a raiz daquilo não tinha sido resolvida ainda. E aí, o que que aconteceu? Eu fui perguntando, eu fui conversando com ela, fui entendendo, os sonhos foram apontando bem direitinho para o local de trabalho, para aquilo que acontecia. E aí eu perguntei para ela, mas fulana, conta para mim aqui, ó. E o trabalho, como é que está o ambiente, como é que é isso? Ah, tá super bem. Eu acabei de me aposentar, na verdade, né? Ou seja, ela tinha se aposentado em março e ela foi se dar conta desse cansaço extremo, era em junho, se eu não me engano, né? E aí eu comecei a perguntar para ela, né? Eu comecei a perguntar para ela quais coisas aconteciam lá, né? Como é que era esse ambiente de trabalho? Não é, eu fazia tudo, né? Fazia tudo, professora, né? Fazia tudo pelas minhas crianças, por isso, por aquilo, mas era um lugar difícil, era um ambiente que tinha muita dificuldade de conseguir as coisas e tal, ou seja, sempre tenso também, né? E muita competição interna. Falei, vem cá, mas e como é que tá hoje o joelho? Como é que tá, né? Porque daí a reclamação era assim, não tinha força para levantar, e o que mais doía era os joelhos tinham muita dificuldade dela fazer os primeiros movimentos do dia. E daí eu perguntei para ela, mas e agora, depois que você saiu desse lugar? Nossa, parece sim que o meu joelho tá melhorando, parece que eu tô conseguindo andar melhor, assim, assim, assim. E aí eu comecei a perguntar para ela. E aí ela foi no armário da escola, uma semana e meia depois, e o que que ela fez? Ela abriu aquele armário e aí que ela se deu conta. Ela tinha coisas naquele armário de quase 30 anos de, de uso, quase 30 anos aquele material, aquela energia, tudo aquilo lá dentro daquele armário. E veja, intuitivamente, ela pegou tudo aquilo, que não fazia mais parte dela, e ela queimou aquilo. Ela fez uma fogueira na casa dela e ela queimou aquilo, né? E isso, gente, libera energia aqui no concreto, né? O importante não é ela fazer isso aqui, isso é só uma representação. O importante é ela entender na cabeça dela que aquilo acabou, aquele vínculo acabou. E a partir do momento que ela entendeu isso, gente, simplesmente a força de vontade dela, o ânimo dela mudou da água para o vinho em questão de uma semana e meia, duas, mas o quê? Apontando aquilo para. E depois de 3 semanas só, é que ela foi ter a percepção de que realmente a questão que estava levando ela para o fundo da cama, o que estava pesando nas costas dela, que não deixava ela se levantar com os joelhos, por exemplo, de manhã, era o ambiente de trabalho que ela convivia há 30 anos. E ela começou a perceber aquilo só depois que ela saiu de lá.
Depois que a gente começou a falar sobre os sonhos dela e depois que ela tomou atitude aqui, no concreto. Mas uma atitude o quê? Uma atitude direcionada. Não é uma atitude aleatória, deu a louca, vou lá fazer isso. Não. Por quê? Porque quando a gente começa a conversar com o nosso inconsciente, ele começa a pulular lá dentro de nós e começa a mandar melhores e respostas mais claras e respostas mais intensas para nós. Mais intensas no sentido positivo, né? Então, é aquela história. Você não entendeu? Eu vou desenhar no seu corpo. Você tá 30 anos na mesma história. Aí você sai da base do problema, opa, na mesma hora, as coisas começam a acontecer. Ela encontrou a medicina simbólica, ela se conectou com a gente, ela entrou com a mentoria, ela começou a traduzir aqueles sonhos. De repente, tudo fez sentido. E de repente, é que ela estava pronta, na verdade, para isso, tá? Então, pergunto para vocês. Essa pergunta eu quero que vocês me digam aqui. Alguém aí trabalha em algum lugar que talvez você sinta um peso, por exemplo, ou que você chegue no lugar e boceje o tempo inteiro, se sinta muito drenado, cansado, exaurido até o fim do dia, porque isto são sinais de que o conectivo pode estar comprometido. Aqui, ó, esse aqui, ó. A frequência do lugar pode estar comprometida, e isto, querendo ou não, se você não está alerta, se você não tem o entendimento disso, se você não entende, você começa a deixar teu campo aberto, fragmentar. E aí, esse tipo de energia começa a entrar no nosso campo. E aí, quando isso começa a acontecer, o que começa a acontecer com a gente? As respostas começam a vir, mas daí elas vêm na carne, literalmente, né? Ó, a outra que já vai direto pro banheiro, agora não mais, tá vendo? É isso mesmo, no lugar de trabalho, né? Já ia mandando embora, né? É que essa aí já tem treinamento psíquico, ela já sabe como, como fazer, mas agora já tá melhor, né? Já tá conseguindo fazer uma defesa um pouco melhor, né? Então, esse seria daí o terceiro nível de investigação. Como eu falo para vocês, gente, a gente trabalha com esses braços, né? Com o entendimento desses níveis de investigação, com os princípios de neuropsíquico, imuno, endócrino, biologia, e com os processos alquímicos e processos de cura. Bom, e lá no final, tudo isso vai chegar aonde, né? Veja que agora tudo vem se dirigindo para o mesmo lugar aqui, ó, né? Tá bom, beleza. Entendi isso. Faz sentido isso. Primeiro, eu já pergunto para vocês: faz sentido para vocês, gente, até aqui que eu expliquei para vocês? Estão conseguindo acompanhar esse fio? Que às vezes parece que pode ser meio, ah, meu Deus, é complexo e tal, mas estão conseguindo acompanhar? Sim, joia. Então, muito bem, deixa eu só mutar aqui. Muito bem, então tudo, né, gente, vai chegar lá no final, aqui, ó, na linguagem simbólica. Então, que ferramenta a gente usa para entender esses outros níveis para além do físico e do sintoma que vem de informações para nós, e que muitas vezes ou a gente ignora ou a gente desconhece. Que é assim mesmo, aquilo que a gente não conhece, a gente tem duas tendências, né? Um, ignorar. Dois, ter medo de sair correndo, né? Geralmente é isso. Três é meter o pau e falar mal, né? Essa é a terceira coisa, lógico, né? De vez em quando acontece, né? Mas, a partir do momento que você começa a ver sentido nisso e começa a se aprofundar nesse estudo, muitos canais se abrem. Muitos canais. Canais de individuação se abrem para você, né? Falando da psicologia junguiana. Muito bem. Então, como é que a gente faz essa leitura, então? Essa leitura a gente faz através da simbologia, do entendimento da linguagem simbólica. Mas que raios de como é que eu entendo isso aí? Então, tem várias maneiras de a gente fazer isso. Aqui eu não recomendo para vocês. Não recomendo dar um Google no símbolo. Por quê? Porque geralmente aparecem ou coisas já enviesadas ou coisas que não têm o amplo espectro de tradução. Como assim, cara? Então, como é que funciona aqui, por exemplo? Aqui a gente trabalha com significado etimológico, quer dizer assim, ó, o que significa o nome daquilo, a história daquele símbolo, aonde aquilo tinha lugar
nas religiões e na espiritualidade? Aonde psicologicamente isso se encaixa? E aonde alquimicamente isso se encaixa? Pô, mas então aí fica fácil, aí é só ter um glossário, um dicionário. Isso facilita, né? Se você tem um glossário disso, claro, facilita. A gente tem esse glossário aqui? Tem, através dos e-books dos sonhos, que a gente tem mensalmente dentro do nosso programa de mentoria. Então a gente tem isso? Tem. Mas só isso resolve? Não. Por quê? Porque o mesmo símbolo, por exemplo, pode ter dois contextos diferentes. Hoje mesmo, num grupo, nós estávamos comentando, alguém sonhou com um lobo, né? Então, o lobo, num contexto positivo, ele pode te falar de intuição, de coragem, de ir buscar. O lobo, no sentido negativo, ele pode ter duas outras significâncias. Ele pode significar uma sombra, tua, quer dizer, uma parte tua que precisa ser vista e que você não está entendendo isso e essa parte precisa ser trabalhada, né? Ela está no escuro ainda, está na sombra, que a gente fala, não tem luz em cima daquilo. Ou ele também pode ser um representante do ânimos negativo, daquela nossa contraparte masculina na sombra, né? Querendo estar em cima da gente ali na nossa cacunda. Na verdade, ele só quer nos ajudar, mas o sistema é meio bruto, né? Então, assim, a gente tem que aprender a conversar com ele, né? Mas isso a gente só consegue fazer depois que lida com as nossas sombras. Então, ou seja, essa conversa é uma conversa um pouco mais profunda, né? Muito bem. Então, quando a gente tem esse entendimento completo, a gente consegue entender com mais facilidade como a medicina simbólica, por exemplo, pode te ajudar na tradução dos teus sintomas, dos teus sonhos e sincronicidades e na junção dessas peças do quebra-cabeça. E como é que a gente consegue fazer isso aqui? A gente faz isso aqui através dos nossos programas de mentoria, né? E hoje a gente tem abertura da T3 da nossa mentoria em grupo, a ICS Mentoring, que vou te falar, tá assim, ó, sucesso, tô feliz, muito feliz, espero que acho que tem alguns mentorados que estão aqui com a gente também, porque a gente tem uma troca, a gente tem uma profundidade de conversa que traz curas coletivas até, eu diria para vocês, né? Mas primeiro eu quero saber uma coisa, tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Vocês entenderam isso aqui que eu coloquei, de como a medicina simbólica funciona, como que ela pode te ajudar? De repente você aí que tem um problema faz 20 anos aí e já cansou de ir médico, de fisioterapeuta, isso e aquilo, e não consegue resolver? E isso pode, de repente, te dar uma luz no fim do túnel? Faz sentido para vocês, gente? Isso aí? Deixa eu escrever aqui, ó. Quero só escrever para vocês como é que vai funcionar, então. Bom, para quem faz sentido, para quem entende, como eu falei para vocês, a gente está hoje abrindo as vagas da ICS Mentoring, a turma 3, tá? Essa turma é uma turma que começa já na próxima semana, tá? E como que funciona? Aqui, agora deu. Como que funciona a nossa mentoria, né? A ICS Mentoring. Então, ela é uma mentoria em grupo, ou seja, você pode entrar, você entra num grupo de interação já imediatamente. Deixa eu até abrir aqui um pouquinho mais para poder trazer para vocês. Você entra num grupo de interação já imediatamente. Na verdade, são dois grupos, viu? Eu digo para vocês, é duas mentorias em uma, né? Quem está aqui vai poder dizer. São duas mentorias e é o que vale muito a pena, é a que fica mais tempo com a gente, tá? A ICS Mentoring, ela é uma mentoria em grupo, então, de 30 dias de duração, tá? São 30 dias, então são 4 sessões que a gente tem relacionadas a justamente o aprofundamento desses princípios que eu coloquei hoje para vocês. Então, durante essas 4 sessões da ICS, a gente fala sobre, primeiro, a biopsicoimunoendocrinologia e como ela se traduz no nosso corpo, nas circuitarias neuronais aqui, ó, circuitaria adrenérgica, circuitaria de recompensa, qual a gente estimula, como que a gente otimiza isso, tá? Então essa é a primeira parte, depois a gente fala dos sonhos, depois a gente fala das sincronicidades também, das operações alquímicas e os processos de cura, e dentro de cada um desses momentos a gente tem o tempo para discussão com todo mundo também. Então, são 30 dias em grupo. E, além disso, a gente tem o grupo, esse grupo que é a cereja do bolo, maravilhoso, né? É o que a gente chama o Dream Sessions. Esse grupo é um grupo de estudo e de interpretação de sonhos, tá? Eu até vou colocar aqui, ó. Grupo de interpretação de sonhos. Nesse grupo, o que que acontece? Você tá lá, dentro do grupo, você joga teu sonho lá,
Né? Ah, sonho muito, sonho todo. Pode jogar, não tem problema nenhum. Você joga isso lá no grupo, a gente analisa, interpreta, estuda a simbologia em conjunto daquilo ali, né? Inclusive, às vezes, assim, a dúvida de uma é a dúvida de vários, e a gente tem uma resposta que às vezes é uma resposta até coletiva, várias informações coletivas, inclusive, chegam para nós através desse grupo, que eu, inclusive, repasso umas lá no Insta, né? E esse grupo, ele é um grupo que tem sessões quinzenais também. Então, além da gente ter o grupo de troca, a cada 15 dias a gente se reúne numa sessão em grupo para falar dos melhores sonhos, aqueles sonhos que estão na vez ali, os contextos que estão acontecendo. E ao final de todos os meses, a gente tem um PDF. Opa, peraí. Os meses a gente tem um PDF com os 3 melhores sonhos interpretados e com um glossário, tá? Então, isso aqui, isso já virou um e-book. Isso é um e-book, né? Isso aqui, a gente já está aí na 7ª edição. Ah, mas se eu entrar agora, eu vou acessar ele? Você vai ter a possibilidade de ter o livro e todo mês ter a reposição desse livro. E qual que é a grande... deixa eu colocar aqui, um glossário. E qual que é a grande vantagem, né, do Dream Sessions dentro da ICS Mentoring? Nesse grupo aqui, ó, você permanece com a gente durante 6 meses com a gente. Você permanece 6 meses com a gente dentro do Dream Sessions Group. Ah, mas aí a ICS são 4 semanas e daí o Dreams são 6 meses. Isso, exatamente. Porque para a gente falar da parte do inconsciente, essas 4 semanas elas são suficientes para a gente trazer o embasamento. O que é o mais importante? A troca. É esse aprofundamento da simbologia, o contexto. Se vocês verem o tanto de cronologia de sonho que tem dentro desse grupo, gente, mas é uma riqueza de informação. E óbvio, né? Quanto mais a gente fala, a gente estuda, a gente entende a junção dessas peças do quebra-cabeça, obviamente que melhor vai ficando o teu entendimento da tua própria linguagem, né? Ou seja, aquele perrengue que às vezes você demorou 10 anos na terapia para resolver, ou nem resolveu ainda, em 2 sonhos você mata a charada. Em 2 sonhos você... Ah, é isso. Ah, eu tenho que fazer. Entendi. É esse fio aqui que eu tenho que cortar. Ah, é essa parte aqui que eu tenho que, entre aspas, aqui, deixar morrer, né? Isso é simbólico, né, gente? Operação alquímica, tá? Então, a gente tem... e fora o grupo de interação, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Fora o grupo de interação da própria ICS Mentoring, né? E todo o material na plataforma, né? Material disponível na plataforma também. Tanto do Dream Sessions quanto do próprio ICS Mentoring, tá, gente? E, bom, então vocês imaginam, né? O valor que isso tem de você poder traduzir a tua própria linguagem, o teu próprio sintoma, entender o que ele está querendo te dizer, entender quais são os passos que você tem que tomar aqui no consciente, próximas etapas que você tem que realizar aqui, de acordo com o teu eu superior, né? Ou seja, alguém que já passou pelo perrengue e tá te mandando o sinal aqui, que às vezes você tá anos sem entender, há anos sonhando a mesma coisa, há anos com o mesmo pesadelo, né? Que é um sonho de aviso, né? Então, às vezes você tá anos no mesmo lugar e não entende por quê. E aí você, nossa, era isso que queria dizer. Então, eu não vou mais insistir por aqui. Não vou mais insistir por esse caminho. Se isso aqui tá me levando pro abismo, se isso aqui é escuro, se esse carro é desgovernado, o que é o carro? É o veículo pelo qual a gente transita na nossa vida. Só que é a gente que lida com ele. É a gente, né? O certo, né? Se tem o certo e errado, o certo é a gente lidar com ele, né? É a gente dar a direção. Às vezes você sonha que é teu pai que tá dirigindo. Às vezes você sonha que é teu chefe que tá dirigindo. Ou seja, não é muito legal, né? A gente precisa entender direitinho isso. Esse material tá todo lá na plataforma. E assim, tranquilamente, gente, esse estudo, o material, todo o suporte que a gente dá, a gente poderia pensar tranquilamente em cobrar aí uns R$ 2.500 para fora, tá? Dessa mentoria, pelo que a gente vê no mercado. Por quê? Porque o acompanhamento aqui, a orientação e direcionamento, ele é diretamente feito comigo e no máximo com uma monitora nossa, que já tá desde o início aqui com a gente. Ou seja, é eu que estou no grupo com vocês, sou eu que vou interagir com vocês, somos nós que faremos as sessões junto com vocês, né? Ou seja, tem uma pergunta, você vai ter tua resposta. Tem uma dúvida, um questionamento, não entendi, essa peça não encaixou, vamos tentar encaixar, vamos ver onde é que ela se encaixa, né? Então, tranquilamente, a gente poderia cobrar esse valor. Mas
Hoje, claro, não faremos isso. O valor da mentoria em grupo, ele é um valor de, deixa eu colocar aqui, R$ 997, ou 10 vezes de R$ 100,10. Pense, se você pensar que uma consulta no psiquiatra é 700, né? Por baixo, né? Se você pensar que uma consulta médica, a minha consulta é R$ 450, 1h30 comigo, né? 4 semanas, você vai ter 4 sessões por esse valor, né? E para quem está aqui comigo, para quem está lá no grupo, para quem está com a gente nesse momento, entendendo o nosso trabalho, se faz sentido para você, honrando aqui o nosso trabalho, a gente ainda tem um bônus, e esse bônus é mais que especial, vou dizer para vocês. Nesse momento, o que que a gente faz? A gente tem um voucher de 100%, exatamente, um voucher integral, para quem entrar com a gente nesse momento aí agora, tanto aqui na própria live, já vou até liberar o link aqui para vocês, aqui dentro do chat, inclusive do Discord, tá? É um voucher integral de 100% do nosso evento presencial aqui em Curitiba, que é o Master Witches, que a gente chama, que vai ser em setembro, tá? Ou mesmo a aquisição dele no online, que também vai ser a gravação das aulas também online para você, se você não puder participar aqui com a gente em Curitiba. Eu sugeriria muito que vocês viessem, porque o primeiro foi, ó, foi maravilhoso. A gente teve muitas trocas, nossa, saíram várias parcerias, foi muito, muito bom. Então, para aqueles que desejam estar com a gente e entender lá na profundidade cada um desses momentos aqui, né, dentro dos sintomas, entendendo os sonhos, sincronicidades, os símbolos, o que isso quer dizer para você, como isso pode te ajudar na tua vida. Esse link, então, tá liberado aqui junto, tá liberado no chat, junto com a liberação do nosso suporte. Caso você tenha alguma dúvida de como pode realizar pagamento, como é que pode ser isso tudo e tal, pode falar com o pessoal lá no suporte. E não esquecendo, para quem está aqui e hoje esse link com este voucher integral, ou seja, um voucher de 100% para o nosso evento aqui em Curitiba, ou a aquisição dele no modo online depois, as aulas, as gravações, e voucher integral, ou seja, você não vai pagar o ingresso, vai vir de grátis aqui em Curitiba com a gente, né? Isso vai valer hoje até a meia-noite. O link será liberado dessa forma, os nomes serão anotados e a gente já vai ter a lista de pessoas que vai poder estar aqui em Curitiba comigo, com a Yolanda, com a Lu, com convidados que virão. Estamos aí com convidados bem importantes aí para vir para a gente em setembro, temos que confirmar com eles ainda. Mas vai poder estar aqui com a gente entendendo de manhã sobre o sutil e à noite sobre o concreto, certo? Então, gente, olha, se vocês têm alguma dúvida, podem mandar aqui a Lu, amada. Já, a Lu vai estar aqui, com certeza, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre como funciona, como é que são as sessões, como é que funciona toda essa logística, podem mandar aqui pra gente aqui no chat, tá? Ó, a Lu já vem com certeza, a Alane deve vir com certeza, todas as Master Witches virão com certeza. Ou seja, vai ser babado, gente. Vai ser babado esse Master Witches. Mas não tanto por ele, mas aqui assim, gente, basicamente, se vocês forem olhar, parar para pensar, são 2 mentorias em uma. Você está fazendo 2 mentorias pelo valor de uma. E detalhe, o acesso a esse grupo do Dream Sessions, ele não é um acesso de 30 dias, ele é um acesso de 6 meses, que você vai poder trabalhar em cima dele. Ele era um grupo de recorrência. A gente tinha ele mês a mês e tal. Mas o que acontece? Esse grupo é tão bom que ele foi incorporado a essa mentoria pela profundidade de trocas que a gente tem. Então pense, né? Se você for parar para pensar, né, o valor de quantas consultas médicas você já passou na tua vida, talvez, por conta do mesmo sintoma que te atazana uma vida inteira. Ou, não tenho convênio, doutor, eu vou pelo SUS. Então pense, quantas madrugadas na fila? Eu sei porque eu trabalhei até agora, no retrasado, né? Quantas madrugadas na fila esperando pegar uma ficha para poder ser atendido, né? Quantos meses esperando, às vezes, para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, um exame laboratorial, etc, né? Ou mesmo no convênio, hoje em dia, né, que tá não vou nem falar a palavra, né, para liberar exame, para você poder fazer, etc. E chega lá, você faz, você acha, agora a minha vida está resolvida. Pois é, só que não, né? Porque o que acontece? Pela terceira vez eu faço exame
E dona fulana, o exame tá normal, não tem nada, tem uma gastritezinha que a senhora toma aqui, o omeprazolzinho, tá. Eu digo porque por anos eu atendi as pessoas assim, por anos não se chega nas conclusões, né? Por anos as pessoas ficam transitando de médico em médico, esse médico é bom, por anos isso acontece. Até se alguém tiver, né, alguma dúvida ou algum sintoma que querem conversar, entender, né, que queira compreender mais a respeito, pode mandar aqui no chat também, tá? Que a gente conversa com vocês e explica para vocês também, para vocês entenderem qual é a nossa dinâmica, né, dentro da medicina simbólica, tá? Então não esqueçam que o link está ali já. O link vai no grupo daqui a pouco e o link do suporte está aqui também um pouquinho para trás no chat. Eu já vou copiar e vou colar novamente aqui, tá? Tem alguma dúvida, gente? Eu vou até. Então, recapitulando: 30 dias de acompanhamento em grupo, o Dream Sessions, que é um outro grupo. Esse grupo do Dream Sessions, você permanece 6 meses com a gente, levando teus sonhos, traduzindo teus sonhos, entendendo o que eles querem dizer. Sessões quinzenais, tanto da Dreams quanto da ICS, durante esses períodos. Os grupos de interação, o material didático e um voucher, hoje, até a meia-noite, um voucher de 100%, ou seja, integral, do Master Riches, que é o nosso evento presencial. Valor disto, tranquilamente podia estar 2.500, mas no caso aqui está 997 ou 10 vezes de R$100,10, para quem sentir que é o seu momento, entender que é o seu chamado. Alguém, gente, quer mandar alguma coisa, tem algum sintoma, quer entender mais aprofundadamente? Tem alguma dúvida sobre a mentoria? Se não, fiquem ligados então lá no grupo. Isso só vai ser solto lá no grupo, tá? Esses vouchers e tudo mais, isso é só para quem tá lá no grupo, ok? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também, né? Com o nosso suporte e o nosso pessoal da Sales, que é o Vitor, nome deles, tá? O Vitor, a Andressa ou a Thaís, um dos três, certo? Somente neles, confiem, na administração, para poder passar as informações para vocês. Combinado? Ou mesmo eu que também tô lá no grupo, tá? Podem mandar lá também. Certo, gente? Combinado? Então, espero vocês daqui do lado de dentro e entendam os sinais, aprendam os sinais. A gente está aqui para transmutar e evoluir. Se a gente não fizer isso, o que acontece? A gente vai continuar sofrendo, batendo cabeça, com sintomas, é recorrente, não entendendo o que está acontecendo na nossa psique. E aí, às vezes, quando a gente vai querer resolver alguma coisa, né, a gente já tem algo materializado na gente. Certo, gente? Combinado? Um beijo para todo mundo, então. Muito obrigada por estarem aqui. Uma honra e uma alegria ter todos vocês aqui. E a gente se vê.